Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, finalmente aí vamos dar a resposta a um tema muito pertinente, tá? E o tema foi o seguinte: antes de mais nada, como sempre, eu gostaria de agradecer a todos, tá? Respeitando opiniões aí de todos aí, tá bom? Agora vamos ver com embasamento bíblico, ok? Então, a pergunta foi: na sua opinião, a igreja deve batizar pessoas que ainda lutam, né, contra vícios, né? Então tivemos aí várias opiniões, mas a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é que na igreja em si, seja ela qual for, não tem ninguém santo, mas tem pessoas transformadas, tem pessoas que renunciam. É impossível você dizer que serve ao Senhor Jesus se não renunciar às coisas deste mundo. Segundo ponto: existem etapas para o batismo. Por exemplo, eu vi algumas pessoas falando: ah, irmão, mas não sei o que, mas o irmão, né? Mas se a pessoa foi, porque Deus, porque Deus, porque Deus. Veja só, se a gente for até nos alcoólatras anônimos, as pessoas não vão estar tratando das pessoas e com um copo de cachaça do lado. Elas vão trabalhar aquela pessoa até que ela saia plenamente curada para ter a sua vida normal de volta. Não é diferente do batismo nas águas. É uma importância que está sendo desmerecida por muitas igrejas e infelizmente é por isso que nós estamos vendo esses evangelhos fracos, aguados, que nós estamos vendo por aí. Vinde como estáis e permaneça como estáis. Se não tiver um choque para que a pessoa entenda que ela pode lutar e ela pode vencer, então aí vamos jogar a Bíblia fora, porque teve vários homens, inclusive Jesus se fez homem, e como eu e você conseguiu vencer os pecados do mundo. Não estou dizendo que aqui nós vamos voar, você está me entendendo, mas são pecados que são impossíveis para se entrar no reino, tá bom? Então vamos lá. Então repito, o batismo na verdade não é um bate-pronto na água como estão fazendo por aí, tá? Mas antecede alguns pontos para o batismo. E volto a dizer, é porque as pessoas estão excluindo esses pontos principais do batismo, é que nós estamos vivendo esse evangelho aguado que está sendo pregado por aí. Todo mundo dá a mão para todo mundo dá a mão, tá tudo certo, tá tudo bem, vai todo mundo entrar. Aliás, agora querem trocar, né? A porta do céu é larga e a do mundo é que é estreita. E não é bem por aí. Vamos andar um pouquinho. Romanos capítulo, vamos ver agora as etapas para o batismo, tá? Romanos capítulo 10, versículo 16, olha o que diz aí, ó. Diz assim: que a fé, no entanto, nem todos se submeteram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na sua palavra? Quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que entender para chegar ao batismo é ouvir e crer. Se você apenas ouve, você só vai sentir um arrepio, um friozinho na espinha, uma coisa gostosa. Agora, se você ouve e crê, a coisa começa a mudar de figura. Deixa-se a brincadeira e começa a seriedade na presença do Senhor. Segunda coisa, então eu estou falando aqui de pontos que antecedem ao batismo, né? Tem muitas fotos bonitas, mas poucas almas transformadas, tá bom? Então a primeira coisa é crer. Segundo, arrependimento. Se não tiver arrependimento, querido, não adianta. A partir do momento que você crê, você ouve, você crê, tem que colocar na sua alma, tem que pintar ali um arrependimento, que o Espírito Santo, atenção, não é acusação, é arrependimento. E isso é pessoal, tá bom? Segunda Crônicas 7,14, não sou eu que estou falando. Diz assim, ó: se o meu povo, o próprio Deus, tá? Que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, agora sublinha aí, ó, e se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua ferida. Então existe um proceder do homem para que haja uma ação de Deus. Só que hoje está diferente, né? O Deus tem que se sujeitar ao homem, mas para o homem é muito difícil se sujeitar ao Senhor. Então, primeira coisa que nós já falamos aqui, tá? É você crer, é ter fé, né? E a fé vem pelo ouvir. Segundo, um arrependimento, tá? É essencial. Em Atos dos Apóstolos, diz, olha o que diz aí em Atos dos Apóstolos, ó: arrependei-vos, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, né? Para que venha um tempo de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, que já foi designado a vocês. Então, veja só, até no livro de Atos, no Novo Testamento, não pode haver mudança se não houver uma consagração embutida, claro, num arrependimento mediante você, cada um pessoalmente,
Tá? Então nós começamos a entender que a coisa aí já vai ficando estreita. Porque quando a gente fala apenas de batismo, né? E como eu já falei, por isso que nós estamos aí vivendo esse evangelho aguado, porque ninguém mais prega renúncia, ninguém mais prega a cruz, apenas chora comigo, tá tudo bem, levanta a mãozinha, Deus já te perdoou, segue em frente, o próximo. E não é por aí. Tem que haver uma metanoia. Essa metanoia é de dentro para fora. Repito, nós não somos aqui plenamente santos, mas nós sabemos aquilo que aborrece, nós sabemos o que é um pecado, nós sabemos até quando nós vamos agradar a Deus ou não. Nós sabemos disso. Aliás, deixa eu falar, quando a gente segue essas etapas também, tá, de batismo, né, como eu já estou falando, essas etapas que são fundamentais, né, antecipando ao batismo, nós temos que entender que também existem algumas coisas, né? Por exemplo, tem pecados que são confessados ali. Deixa eu dar um exemplo. O irmão chega e fala assim, olha, ô pastor, eu quero me batizar, mas eu ainda faço isso, né? Por exemplo, eu bebo muito, não consigo beber. Essa pessoa tem que ser tratada e não excluída. Mas existe uma pressa para o batismo, porque após o batismo vem o dízimo. Não é verdade? Você já é membro. Aí a coisa é séria, né? Aí bota o nome do irmão na lista porque não deu dízimo. Então por que não tratar? Repito, tratar não é excluir. Tratar é abraçar. Tratar é chorar junto, tratar é orar junto. E aquela pessoa fala, irmão, eu não bebo mais, eu não fumo mais maconha, minha boca não é suja de palavrão. Começa a ter uma guinada, começa a querer ter um ímpeto de mudar, tá entendendo? Então existem os pecados confessados, mas também existem aqueles pecados ocultos. Que pecados ocultos é esse, irmão? Por exemplo, a pessoa é excelente pessoa na igreja, mas vive numa pornografia em casa. O pastor sabe? Muitas das vezes não. Como é que ele pode impedir dessa pessoa se batizar ou não? Ela faz discipulado, é uma pessoa bacana, está ali com os irmãos, não. Ninguém sabe, mas Deus está vendo. Então existem pecados ocultos, tá? E o pastor não sabe. Aí a culpa não pode ser exclusiva do pastor. Por exemplo, eu ouvi algumas pessoas falar assim, irmão, mas não sei o quê. Quando a gente coloca pessoas apenas abraçando e não querendo tratá-la, deixa eu dar um exemplo. Uma pessoa que saiu, vamos supor, essa pessoa saiu no jornal, está na mídia, né? Que ela era uma mulher que ela, no colégio, ela maltratava a criança, né, vendia a criança, né, servia ao inimigo, decapitava crianças. Aí essa pessoa está na igreja e fala assim, pastor, o senhor já sabe da minha vida, né? Eu estou lutando, mas está difícil, queria me batizar, mas ainda não estou liberta. Você colocaria essa pessoa para cuidar do seu filho, da sua filha? Você colocaria? Oi? Eu acredito que não. Então não é melhor tratar? Eu não estou falando de expulsar. Não é melhor tratar? Não é melhor expulsar o demônio que está nessa mulher? Não é melhor tratar porque ali são legiões? Hã? E aí, começou a mudar a visão? Então, o batismo, volto a dizer, não é ao nosso bel prazer, não é tomar um banho de piscina no centro da igreja e sair chorando, não. O batismo, primeiro, eu vou repetir, tá? Você tem que ter o entendimento do que seja, você tem que ter entendimento da seriedade, você tem que crer, você tem que confessar, e aí sim, tem que existir um pré-discipulado, coisa que hoje não está mais existindo. Hoje não está mais tido, vamos acelerar o batismo, mas depois vamos agir firme com o dízimo, que aí é mais importante. Então, segundo a Crônicas, não sou eu, se você não aceitar essas palavras, realmente você ainda está fora, tá? Se o meu povo que chama pelo meu nome não se humilhar, não orar, não buscar a minha face, não se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus, se ele se humilhar, né? Se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, aí sim, eu os ouvirei, os perdoarei, tá? E curarei a sua terra. Então, há um processo contra a carne, um processo que vai ser vencido. Agora, para uns é mais rápido, para outros não. Repito, não é você excluir a pessoa, não é você humilhar uma pessoa porque naquele momento ela não vai passar pelas águas, mas explicar o motivo e tratá-la com amor para que ela venha a se preparar para passar pelo batismo, que ali não é conversa fiada, porque depois do batismo vem a ceia, e nós vamos falar sobre isso, tá bom? Então vamos lá, já lemos aqui em Atos dos Apóstolos, e outra coisa, tem que ser uma decisão pessoal, tá? O batismo tem que ser uma decisão pessoal, depois que você ouvir a palavra, não uma decisão para agradar ao pastor. Vamos lá? Atos dos Apóstolos. O carcereiro pediu luz, né? Entrou correndo e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, Senhor, que devo fazer para ser salvo? Teve um ímpeto do carcereiro. E ele falou bem assim, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Quando a gente lê a sequência, Paulo foi na casa, pregou o evangelho, a família desse carcereiro foi transformada, e aí sim, ele não era mais aquele homem rude, ele mudou de rota. Tem gente que diz que Jesus é caminho, mas não quer mudar de rota. Tem que mudar de rota, porque senão não adianta, tá bom? Então quem crer e for batizado, também será salvo. Vamos lá. Marcos 16, capítulo 15, tá?
E ele disse, olha o que Jesus disse para os seus discípulos, tá? Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Então você vê aí que não pode ter distinção. Não pode haver distinção. Pregue o evangelho a todas as pessoas. E aí o detalhe, né? Quem crê e for batizado. Então, primeira coisa é o quê? Crer. Como é que você crê? Através da palavra. Através de uma palavra rema, através de uma palavra que te explique qual o caminho que você deve seguir. Aí você creu. Creu? Aí sim. Quem crê, aí vai ser batizado e será salvo. Porque tem a sequência que é a ceia, tá bom? Agora vamos andar mais um pouquinho? Mateus 23, 2 diz assim: os mestres da lei e os fariseus sentam na cadeira de Moisés, obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Ou seja, joga fardo pesado. Sabe o fardo que eles jogam? Por exemplo, se você disser ser dizimista, você vai para o inferno. Se você não usar vestido grande, você vai para o inferno. Cortou o cabelo, o capeta está te esperando. Mas ele não fala de uma transformação verdadeira interior. Arrependimento, perdão, sabe? Isso não é pregado. Cruz, renúncia, isso não é pregado. Vamos lá. Aí olha, essa palavra que Jesus está dando, não sou eu, Reis, não, tá? Jesus está dando, para os falsos pastores que ainda existem hoje, tá? Olha o que ele diz aqui, ó. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, ó. Sou eu que estou xingando não, tá? É Jesus. Vamos lá. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, ó. Pregando o quê? Vassoura ungida, terra ungida, fica como tá, Jesus te ama, já foi tudo pago na cruz. Ah, que chorinho bonito. É isso que eles pregam. Então vamos lá. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão prestes a entrar. Assim recairá sobre vocês todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o templo e o altar. Então, querido, veja que a palavra que é dura para esses que ensinam que o evangelho hoje é uma facilidade. Para esses que ensinam que o evangelho hoje a porta está largona. Não está não, querido. Não está não. Tá? Então nós temos que entender, o evangelho não muda para agradar homens. O homem tem que mudar para agradar o evangelho, para agradar a Deus. Não tem outro jeito. Por isso que eu digo, é melhor você dizer que é simpatizante do que dizer que é um cristão. Cristão se esforça. Cristão aqui não é perfeito, mas ele procura andar num caminho. E se ele está errado, ele dobra a cabeça e aceita sim, tá? Aceita sim ser exortado para que volte ao caminho. Então vamos continuar mais um pouquinho. E outra coisa que eu quero dizer para você, emocionalismo, atenção, hein? Emocionalismo não convence a Jesus. E vou mostrar para você aqui, tá? Emocionalismo não convence a Jesus. Você prega bem? As pessoas, né? É gostoso. Eu já preguei muitas pessoas foram lá na frente, é muito bacana. Mas se você não entender que você está sendo um vaso com um dom, não vai adiantar. Você louva bem? Então vamos lá, vamos para a palavra. Mateus 7,21, repito, tá? Emocionalismo não convence a Jesus. Vamos lá. Nem todo... Ó, Jesus que está falando, não sou eu, tá bom? Se você crê em Jesus, é ele que está falando, tá? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, atenção, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai. Eu pergunto, qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade do Pai? Continuar uma vida promíscua? Continuar uma vida sem regras? Então tá aqui, ó. Nem todo aquele que me diz, porque o batismo requer isso. O batismo requer, sabe, que a gente se sinta na obrigação de ter uma mudança naquilo que a gente entende que faz mal à nossa vida, faz mal a nós. Por exemplo, o camarada espanca a mulher. É que eu sou meio violento, sabe? Ontem eu quebrei a cara dela, sabe? Quebrei 2 dentes, mas eu estou procurando melhorar. Posso me batizar? Claro, irmão, claro que pode se batizar. Não, esse homem tem que ser tratado. Você tem um espírito de revolta ali. Você tem um espírito de ódio que tem que ser tratado, liberar um perdão, liberar... Sabe, não existe isso. Aí pega um homem desse e joga, né? Um cara é matador, ama matar, ainda está impregnado aquela legião ali, mas passa ele pelas águas. Faz isso, que você vai ver o resultado depois. Por isso que eu repito, tratar é uma coisa. Não precisa ter pressa para empurrar ninguém numa água, porque o batismo é um símbolo de que ficou o velho homem e levantou-se um novo homem. Se você mergulhou na água e voltou a mesma coisa, você não foi transformado. Apenas foi um símbolozinho qualquer. Eu não posso dizer que eu mergulhei na água e saí da água sendo a mesma
pessoa, com os mesmos vícios, com o mesmo falar, na mesma roda, não houve transformação. Não houve transformação, tá bom? Então vamos lá. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, atenção, hein? Atenção, é os que estão hoje, tá? Pregando o que não tem que ser pregado, com medo de pregar a verdade, afinal vem processinho, afinal vem, né? Vem pessoa, vai perder amizades. Não se preocupe, não perca a presença do Espírito Santo. Não perca a presença do Espírito Santo. Vamos lá, o que diz aqui, ó. Muitos me dirão naquele dia, né? Senhor, em teu nome não profetizamos, ó, dom de profecia. Em teu nome não expulsamos demônio, olha só, hein? E não realizamos muitos milagres. Já viu que tem igreja que realmente realiza milagre, não existe isso? Agora, olha a palavra de Jesus. Então eu lhes direi claramente, eu lhes direi abertamente, diferente do que está sendo pregado hoje. Ninguém fala abertamente. Ninguém fala claramente. Vamos massagear ego para tirar um pouquinho mais de dízimo. Ninguém fala claramente, porque quando fala claramente a igreja não vai estar mais cheia, porque o mundo hoje busca outras coisas do que buscar a presença. Então vamos lá. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afaste de mim vós que praticam, praticam, não está liberto a iniquidade. Aí você acha então que nós de repente, né, devamos pegar uma pessoa assim, jogar nas águas, está tudo bem, abraçar, chorar, legal, vamos para o churrasco e agora você... Não, querido. A pessoa tem que fazer uma autoanálise dela mesma. Primeiro, uma autoanálise. Tem que expor o que está magoando. São traumas? Vamos expor, vamos chorar juntos. São vícios? Vamos expor, vamos orar para que seja liberta. É muito simples, para depois do batismo, porque depois do batismo vem a ceia. E nós vamos ver lá na frente. E a ceia não é brincadeira. A ceia não é brincadeira. Então nós temos que entender que a coisa não é o que eles querem enfiar a goela abaixo, não. É bem estreito. Não sei o que digo, tá? Jesus fala que a porta é bem estreitinha e não é essa bagunça que querem fazer por aí, tá bom? Temos que aceitar a todos, mas ninguém quer aceitar o evangelho. Então quando Jesus fala vinde a mim é para que haja transformação de vida. Vamos andar mais um pouquinho. Aí sim vai haver o batismo. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 27. Olha o que diz aí, ó. Agora nós vamos ver a sequência daquilo que eu falei, tá? Nós vamos ver aqui no texto aqui, em mais uma sequência, que tem que ter o quê para haver o batismo? A pregação, a pessoa tem que crer em Jesus, tá? Entender que tem que ter uma mudança de rota, e aí sim, vamos passar pelas águas. Vamos ver na palavra? Tudo que eu estou falando para você, querido, é pela palavra. E no final, como eu sempre peço a vocês, não concordou? Discordem de mim com embasamento bíblico. Então eu não falo de mim mesmo. Quando a gente fala de nós mesmos é fácil, né? Eu acho, eu não acho, eu acho, eu não acho. Mas vamos falar aqui na Bíblia, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 27. Olha o que diz aí, ó. Eis que um etíope, eunuco, alto-oficial, camarada era oficial, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu território, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, assentado no seu carro, vinha lendo, atenção que ele vinha lendo, ó, a Bíblia, tá? O profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo a Filipe, aproxima-se deste carro e acompanha-o. Atenção agora aqui, ó. Correndo Filipe, ouviu que um homem lia, tá? O profeta Isaías e perguntou. Primeira pergunta de Filipe. Foi o quê? Você quer passar pelas águas? Não, querido. A primeira pergunta de Filipe foi o seguinte, tá? Você entende o que você lê? Olha só, você entende o que você lê? Você está compreendendo o que você está lendo? Você está compreendendo a Bíblia? Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia para ler a Bíblia? Qual foi a última vez que você pisou numa igreja para ter realmente um papo com Jesus? Então na sua cama, no seu quarto, não tem problema. Agora vamos lá. Primeira pergunta que ele faz ao homem, tá? Você entende o que você está lendo? Olha só, hein? Agora, olha a sinceridade desse homem. Como é que eu posso entender se não tem quem me explique? Ou seja, eu estou tentando aqui. Eu estou tentando, mas não tem ninguém que me explique. Não tem ninguém que me fale o que eu preciso ouvir. Tem gente querendo falar o que quer ouvir. Mas quando você fala o que a pessoa precisa ouvir, a coisa muda. Então vamos lá. E convidou Filipe a subir e a sentar-se com ele. Olha só, Filipe subiu na carruagem e sentou-se com ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta, né? Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te, atenção, hein? Olha o que o eunuco falou para o Filipe.
peço que me explique a quem se refere o profeta. Olha só, ele estava lendo Isaías, não entendia que o Isaías estava falando de Jesus, tá? Falar de si mesmo ou de algum outro? Olha, ele nem sabia de quem ele estava lendo. Tem gente que é assim, né? Só decora o Pai Nosso, né? Ah, e agora eu estou forte. Agora pode vir legião de demônio que eu sei o Pai Nosso de cós salteado, não é verdade? Então vamos continuar. Então Filipe explicou e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus, anunciou as boas novas. Ó, o homem sentiu sede, tá? Elias então, Filipe passou o quê? A palavra, teve conhecimento para passar a palavra, seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água. Atenção, hein? Tudo isso aí foi antes do batismo deste homem. Foi antes do batismo deste homem, tá? Então, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco a Filipe: eis aqui água, o que me impede de eu ser batizado? Atenção, hein? Este homem tinha ouvido o que ele deveria ouvir, tinha ouvido a verdade, sentiu no seu coração o ensejo, tá? E outra coisa, naquele tempo a carruagem, atenção, não era avião não, tá? Era um chão todo cheio de pedras, era precário, a carruagem ia bem devagar. Então, Filipe teve tempo de sobra para falar muito mais coisas que aqui não conjectura, não está falando, tá bom? Então, Filipe respondeu: sim, você pode se batizar. Atenção, hein? Ah, eu posso, mas pera lá. Se você crê de todo o seu coração e de todo o seu entendimento, tá? É lícito se você crê de todo o seu coração e de todo o entendimento que Jesus é o Senhor na sua vida. E respondendo ele ao Filipe disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Olha aí, querido, olha aí. Então não é o blá 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 que tem hoje. Vamos para a Bíblia, querido. Eu posso falar o que eu quiser da Bíblia, se eu não tiver fundamento, eu estou jogando pérola aos porcos. Então tá lá, ó. Então mandou parar o carro. Atenção, hein? Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. E quando saíram da água, o homem ficou feliz. O Espírito do Senhor entrou naquele homem e ele ficou feliz. Ele saiu dando glórias. Ele saiu com joia. Não o vendo mais o eunuco não viu mais Filipe, que ele foi arrebatado. Ele foi seguindo seu caminho, cantando, cheio de júbilo, cheio de alegria, cheio de fé. Você lembra do seu primeiro encontro com Jesus? Hein? Você lembra? Então o que eu digo para você, querido, não é de qualquer maneira, e repito, ninguém está se desfazendo de pessoas, você tem que ir sim para os pobres, cansados. Quando Jesus fala vinde a mim, ele não fala fique como está, porque quando eu duvido, me prova um texto, que a pessoa quis Jesus, atenção, quis Jesus, e ficou do mesmo jeito. Eu vi pessoas que abandonaram, não queriam Jesus, os primeiros discípulos abandonaram, mas os que quiseram, vamos lá, ficaram 12 com Jesus. Ninguém era transformado ali, ninguém ainda era cristão, mas ficaram ali com Jesus. E Jesus moendo aquele osso ali, né? Pedro, João. Olha depois em Atos, muito antes do livro de João, aonde Jesus sopra sobre eles: agora vocês vão receber o Espírito Santo. Olha quem prega lá em Atos: Pedro, cheio de unção, não largaram a Jesus, Jesus tratou deles. Então, queridos, não é de qualquer maneira, não é esse blá 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 infantil que querem enfiar na gente goela abaixo. João 16,7 diz algo interessante, olha só: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, ele vou-lo enviará, Quando ele vier, convencerá o homem. O que é que o Espírito Santo está para convencer o homem? A gente tem que rasgar essa parte da Bíblia, tá? Ele vai convencer o homem o quê? Do pecado. Pecado faz cócegas em você, tem alguma coisa errada, tá? Ele tem que convencer e levar o homem ao constrangimento. Ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo, né? Aí vem aquelas pessoas e falam assim: mas vai dizer que você não peca. Qual o pecado que você diz? Porque nós erramos muitas das vezes, sim, por palavras, pensamentos e omissões. Agora, isso é uma continuidade? O cara é pedófilo, vai ser uma vida inteira, afinal ele deu uma escorregadinha, você é pedófilo de novo? Não é isso, querido. Nós estamos aqui, por isso que a palavra de Deus em João diz que há pecados que nem são para a morte. Que pecados são esses que não são para a morte, né? O cara me deu uma martelada no dedo, eu posso até falar um palavrão no automático, mas a minha vida é cheia de palavrão? A minha vida é cheia de palavrão?
Então, quando a gente entende, vocês estão me entendendo. Então, há pecados que fazem cócegas e há pecados que constrangem. O que faz cócega é numa vida que nunca foi transformada, mas o que constrange é aquele que busca, é aquele que fala: Senhor, eu quero transformação na minha vida para passar pelas águas e não ficar apenas um título na minha parede assim. Aquele que está em Cristo, não, tem que ser nova criatura em corpo, alma e espírito. Amém? Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 diz algo muito interessante, né? Que as pessoas falam assim, né? Mas sempre vai haver luta, então a gente pode batizar. Opa, a luta vai haver sempre, mas o pecado pode ser uma continuidade. Atenção, estou falando de pecados fortes, como eu já falei lá atrás, tá? O pedófilo vai continuar pedófilo, porque sempre tem que haver luta? O estuprador vai continuar sendo estuprador de mulheres, porque afinal sempre tem que haver lutas. Jesus conhece que tem que... Não é por aí não, querido. Isso que eu estou falando, tem pecados que não são para a morte. Mas quando ele diz que tem pecados que não são, também tem pecados que vão te levar para o inferno, tá bom? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, nós vamos ver um homem que até o final da vida dele, ele combateu o combate. O problema é que queremos ter Jesus e não queremos ter combate. Olha o que diz aqui: aí vamos passar pelas águas e vamos empurrar a si mesmo. Aí fala assim: agora eu sou crente. Não, querido, vamos lá. 2 Timóteo 4, 7 diz, atenção, hein? Combati o bom combate. Não foi qualquer combate, não. O Paulo tinha um espinho na carne. Mas era o apóstolo Paulo, porque ele tinha asas nas costas. Ele era igual a mim, reis, igual a você que está ouvindo do outro lado. Qual é a diferença então? Que talvez ele buscasse mais do que eu e você buscamos. Então ele fala que combati o bom combate, completei a carreira, atenção, hein? Guardei a fé. O bom combate tem que a fé estar guardada. O bom combate tem que entender o que você tem que falar não de cara, não é pensar. A coisa é oferecida, você, opa, não. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Atenção, hein? Sublinha aí. E não somente a mim, Paulo, mas a todo aquele quantos amam e obedecem a Jesus até a sua vinda. Querido, a coisa é bem forte. Aí você pega uma pessoa que está necessitando de um tratamento, de um abraço, uma liberação de um perdão, de alguém que chore junto e fala: você tem valor. Mas eu sou pedófilo, você tem valor, porque Deus vai te mudar. Chora comigo aqui agora, vamos orar, vamos te libertar disso. Aí depois você passa para aquela pessoa, leva ela pela palavra, e lá na frente essa pessoa vai dizer: poxa vida, eu estou liberto, não tenho mais vontade de nada disso, Jesus me libertou. E aí sim, com todo o amor, você passa aquela pessoa pelas águas. É impossível uma pessoa falar para você que é um estuprador, pedófilo, e a gente só passar pelas águas no emocionalismo. O momento que ela chorou. Não, querido, a coisa é estreita. Tem que tratar. Jesus tratou todas as pessoas. E ele falava assim, mas isso é excluído hoje, né? Vá e não peques mais. Este teu pecado aqui vai te levar para o inferno. Não peques mais. Não peques mais. Não, vamos ficar em fornicação primeiro, casar depois. Não, vamos aqui, continuar aqui. Depois Deus perdoa, Deus é amor, mas Ele também é justiça. Então não vamos misturar as coisas, tá bom? Então em toda a nossa vida, nesta terra, nós vamos ser tentados. Porém, no bom combate, como nós já vimos aí em cima, nós vamos ter alívio. Como Jesus, que foi tentado também e teve alívio. Vamos lá? Vamos ver o próprio Jesus que teve alívio? O próprio Jesus? Jesus aqui estava como homem, sim ou não? Sim ou não? Claro, ele sentia sede, sentia fome, sentia o medo de ir para a cruz. Ele não queria a cruz, porque aquela morte da cruz era hedionda. Ele cresceu ali vendo o homem sendo quebrado as pernas para morrerem na cruz. Ele cresceu ali vendo aquelas aves comendo os cérebros do homem vivo. E ele ia passar por ali. Agora vamos lá o que ele diz aqui, O próprio Satanás, tá? Se Satanás levou a Jesus, eu e você, ele tem medinho, corre. Só se você tiver a presença do Espírito Santo, aí ele não te toca, tá bom? Vamos lá. Levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele diz: tudo isso te darei, se te prostrados me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-se, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o diabo deixou, e vieram os anjos e serviram a Jesus. Está apertado? O pecado está minando a sua mente? Tenha fé, clame ao Senhor, e com certeza você terá alívio na sua alma, tá bom, querido? Então nós vemos aqui que em toda a nossa vida
nós vamos ser tentados. Em toda a nossa vida vai ter o combate. Eu posso cair uma vez ou outra? Se você bobear, você pode. E como é que eu posso me levantar? Você declarando a Jesus que você não quer mais aquilo te faz mal, não é o que, e você sente na sua alma. Aliás, eu queria que, se alguém passou por isso, não precisa falar o que foi, coloca aí no grupo. Irmão, tinha isso, tive algumas quedas, mas comecei a me sentir mal, me reergui novamente e não faço mais. Ótimo, que o inimigo vem, a palavra diz, ele anda por lugares, quando ele é expulso, ele anda por lugares áridos e fala o quê? Voltarei para aquela minha casa, vou ver se ele está firme mesmo. Então, querido, a Bíblia esclarece tudo. Enquanto o homem tenta maquiar, a Bíblia esclarece tudo. Vamos andar mais um pouquinho? Glórias a Deus. Então nós temos que entender o seguinte, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, diz o seguinte, aliás aí, depois do batismo, é o que eu digo, tem que vir um quê? A ceia. Agora, como é que fica a consciência de um pastor, sabendo que uma pessoa não se libertou de coisas graves, joga aquela pessoa na água, aí o irmão agora vai dar um testemunho, aí o outro irmão sai da igreja e vê o camarada lá fora bebendo, vê o camarada lá fora usando drogas, mas esse homem, o pastor batizou e tal. Se o pastor sabia, é o que diz a palavra, o sangue daquela pessoa vai correr em cima da cabeça dele. Ele vai para o inferno, mas o pastor vai pagar mais alto preço. Por isso que a palavra é linda, querido. Se a palavra expõe, por que eu vou omitir? Então vamos lá. 1 Coríntios 11, 28. Olha o que diz aí. Examine-se o homem a si mesmo. Eu consegui me batizar nas águas. Eu sou pedófilo, mas não falei para o pastor. Ele também não sabia, né? Eu me batizei porque eu estou me sentindo bem na igreja. Amigo, cuidado. Agora, se você expõe e o seu pastor camufla, ele que tem que tomar cuidado. Então vamos lá. Na hora da ceia, o que acontece? Então já vamos dar aqui uma retrospectiva rapidinho, tá? Ouviu a palavra, você creu, você deixou, você passou por um pré-discipulado entendendo o que é o batismo, né? Você entendeu o que é o batismo? 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. O batismo é um símbolo. Agora, o que vai ser verdade? É o que você vai ser após o batismo. O batismo é apenas um símbolo, que o velho homem ficou e nasceu um novo homem. E qual vai ser a verdade? É o seu caminhar no dia a dia após o batismo. Então vamos lá. Examine-se o homem a si mesmo, é a minha consciência. E então coma do pão e beba do cálice. Atenção agora, hein? Pois quem come e bebe sem discernir o que é o corpo do Senhor ali, o que está representado, e come e bebe para a sua própria condenação, come e bebe para a sua própria condenação. Deixa eu ler de novo. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Você não está bebendo suquinho de uva com gelo e canudinho não, querido. Aquilo representa o sangue de Cristo. A nova criatura que você disse e fez um voto com o Senhor e passou pelas águas. Passou pelas águas, você vai ter direito. Você vai ter direito a sentar na mesa, né, ali na igreja e participar do sangue, né, do cálice, do pão, tá? Agora, olha o que diz aqui. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Atenção, sublinha aí. Condenação. Por isso há entre vós, Paulo já está falando que naquele meio ali, tá? Naquele meio ali, Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, não despertam mais para entender a importância dessa ceia, para entender a importância do que foram passados pelas águas. Então, tem realidade por trás de mentiras. Que nós possamos, queridos, ter aprendido um pouquinho mais, tá? Quando a gente fala, alguém pode ser batizado com vícios? Com certeza que não, querido. Porque se essa pessoa apenas se batiza, né, para apenas tirar foto, para apenas receber aplausos e choros, não está recebendo a glória. Agora, aquele que confessa e deixa, a palavra diz isso, aquele que confessa e deixa, esse sim, vai fazer toda a diferença nesta terra e com certeza vai ser levado ao reino. Seriedade. Eu peço aos pastores das igrejas que possam estar ouvindo essa palavra, tenham mais seriedade com os seus membros. Tenham mais seriedade. Dê um pré-batismo, uma aula pré-batismo. Não existe pressa para se batizar. Se a pessoa ficou no pecado 15 anos, por que pressa para se batizar? Dê um pré-discipulado. O batismo é semana que vem, a irmã vai perder. Não, vem assim mesmo. Não existe isso, querido. Correr para mergulhar na água. Batismo é muito mais do que isso. É você crer, confessar e ter uma metanoia, mudança de dentro para fora. Pastor, faça a sua parte. E você, meu amigo, que quer se batizar,
Abra seu coração. Ah, mas isso aqui eu não, eu quero me libertar, mas eu fico acanhado de falar com o pastor, mas eu quero deixar isso. Fale com Cristo. Ele vai te tirar essa vontade, seja de pedofilia, seja de estupro, sei lá o quê. Ele vai te tirar esses pecados que você tem vergonha. E você vai falar, pastor, estou pronto. Eu não tenho mais nada que eu tenha que mentir para o Senhor Jesus, já confessei a Ele, já estou pronto. E aí sim, o pastor pode te passar pelas águas. Que possamos chamar a consciência e que possamos entender que o Deus que eu sirvo e que você diz que serve é o mesmo Deus que tudo vê e que sonda juntas e medulas e é apto para discernir, glórias a Deus, as intenções do pensamento e do coração. Tá tudo bem? Vamos passar pelas águas. Não está tudo bem? Vamos tratar você, vamos abraçar você, vamos chorar junto com você, mas nunca passar você de qualquer maneira, para amanhã a ceia, a santa ceia do Senhor virar essa bagunça que está hoje em dia. Eu bebo ali, choro um pouquinho e volto para a mesma vida. Isso não é transformação. E a Deus, glórias a Deus por isso, ninguém engana. Que Deus abençoe a todos. Beijo no coração de todos. Como eu sempre digo, você discordou de mim, amém. Agora discorde de mim. Pode ser aqui no grupo mesmo ou em off, mas com embasamento bíblico. Porque esse negócio de não tem nada a ver é o que Satanás falou lá atrás para Adão e Eva, tá bom? Beijo no coração de todos. Graça e paz. Família linda. Pescadores de almas.